Bom dia, meus queridos alunos, bem-vindo à nossa aula de Geometria e Desenho Geométrico, tá? Nós vamos ver o conteúdo de hoje sobre relações métricas no triângulo retângulo, né? O conteúdo de terceiro módulo do nosso livro didático, tá? Vamos lá. Relações métricas do triângulo retângulo. Então, para que possamos estudar essas relações, né, das medidas com relação aos lados de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o que? É aquele que possui pelo menos um ângulo reto, tá? Podemos então observar os seus elementos quando é um triângulo retângulo. Quando nós temos um triângulo retângulo, podemos observar os seguintes elementos. Então, nós temos aqui um triângulo ABC, né, da figura, que representa aí um triângulo retângulo em A. Podemos observar aqui, ó, no vértice A, que o meu ângulo é um ângulo reto, tá? Então, nós temos aí um triângulo retângulo em A, onde os seus elementos nós temos a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa eu vou chamar de A. A hipotenusa, gente, é o lado BC, né? Que é o lado, vai ser sempre o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, que é o vértice A aqui. Então, a hipotenusa ela sempre vai ser o oposto ao ângulo reto, tá? Ao ângulo de 90 graus. Observem aqui, eu tenho aqui, olha, a hipotenusa aqui, que é o meu lado, né? O meu segmento BC, ela é o oposto ao ângulo reto, tá? E os dois outros ângulos eu vou chamar de, os dois outros lados eu vou chamar de cateto, tá? Então, eu tenho aqui o segmento BA, ou segmento AB, né, que eu vou chamar de cateto C, e eu tenho aqui o segmento AC, que eu vou chamar de cateto B, tá? Então, o que vai acontecer nesse triângulo retângulo aqui, né? Se eu traçar uma altura, né, com relação aqui à hipotenusa, relativo à hipotenusa, né, que é o meu lado A aqui, né, a minha hipotenusa, o que vai acontecer aqui se eu traçar essa altura aqui, ó? Tá vendo aqui a altura aqui, ó, do meu ângulo reto aqui, né? Aqui até um ponto aqui H, um ponto H, o que vai acontecer? Eu vou determinar, olha, uma divisão aqui da hipotenusa, né? Que eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de projeções. Eu vou obter a projeção M e a projeção N, tá? Então, eu tenho aqui, olha, a altura, o M eu vou chamar de medida da projeção do cateto C, e N aqui eu vou chamar de quê? Medida N, né, da projeção do cateto B. Então, M é a projeção do cateto C e N aqui é a projeção do cateto B. Tá ok? Então, elas são projeções. Então, eu tenho aqui os catetos, né? As projeções e a altura. Então, quando eu traço a altura no triângulo retângulo, tá? O que acontece? Eu vou obter uma divisão de triângulos. Esses triângulos, eles vão ser, olha, eles vão se separar. Então, eu vou ter um triângulo grande, o meu triângulo ABC, eu vou ter o meu triângulo ABH e eu vou ter um terceiro triângulo, que é o triângulo AHC. Então, vai determinar aí, quando eu traço a altura, três triângulos, né? Um triângulo grande, que é ele todo, ó, o triângulo ABC, né? Um outro triângulo aqui, olha, ABH, né? E o outro triângulo AHC, tá? Então, eu vou desenvolver aí, olha, três triângulos, né? E eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu vou poder calcular a proporcionalidade, tá, gente? Eu vou poder aí, olha, desenvolver a proporcionalidade, que são o quê? Que são as relações métricas desse triângulo, tá? Então, quando eu tenho aqui, olha, o triângulo ABC e eu traço aqui a minha altura aqui, olha, é como se minha parte aqui desse triângulo aqui, olha, fosse essa daqui,
né? Então, eu estou retirando essa parte daqui, olha. Então, eu vou desenvolver aqui, olha, as relações aqui desse triângulo com relação ao meu triângulo grandão, né? Que é o que? O ABC, né? Então, nós vamos ver o que eles têm em comum. Eles têm em comum os dois triângulos, né? Que é um ângulo reto, que ele tem em comum ao ângulo reto, né? E o ângulo B, que ele tem em comum. Já que ele tem em comum esses dois ângulos aí, eu posso dizer que eles são o quê? Semelhantes. Se eles são semelhantes, né? Eu vou poder desenvolver a proporcionalidade entre eles, né? Entre os seus lados e suas medidas, nesse caso aí. Então, aqui, olha, aqui é como se esse triângulo fosse esse, né? Esse triângulo aqui, ele é esse aqui, sendo que numa posição, na mesma posição desse daqui, para vocês poderem visualizar melhor as suas medidas proporcionais, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou calcular as suas razões, né? Proporcionais. Eu tenho aqui, olha, que o meu A, né? Que é, ó, a hipotenusa, tá? Que está para, ó, C, que é o meu cateto, a hipotenusa está para C, que é igual, veja bem aqui, ó, que é igual a B, tá vendo aqui, ó, sobre H, tá? Que é igual a C sobre o quê? Sobre M. Então, as suas medidas, elas são o quê? Elas são proporcionais, tá? Quando elas são proporcionais, vejam bem aqui, ó, calculando aí a proporção, que é o quê? A multiplicação, né, cruzado, a gente vai calcular cruzado aqui, né, as razões. Então, o que que vai acontecer? Eu vou obter essas relações aqui, que são as relações métricas, nessa situação aqui, nessa correspondência aqui, olha, no meu triângulo HBA e ABC. Então, eu vou obter essas relações métricas aqui, tá? Continuando aí, vamos considerar agora o triângulo ABC, né, que é o grandão, como houve essa divisão, veja bem aqui, olha, que é a altura, então eu vou obter essa parte aqui, olha, como se ela fosse retirada daqui e passou para cá. Então, eu vou obter agora a relação métrica desse meu triângulo ABC com esse meu triângulo AHC, né? Vamos obter o quê? Outras relações métricas. Novamente, olha, os dois triângulos, eles têm um ângulo reto e agora um ângulo C em comum, o ângulo reto, né? E o ângulo C em comum. Então, eles são semelhantes. Então, nós podemos desenvolver, olha, a proporção quanto aos lados. Desenvolvendo essa proporção, eu tenho o que aqui? Eu tenho as relações métricas, né? Desses dois triângulos aqui que são proporcionais e são semelhantes, tá? Então, nós temos aí o teorema, né? Ou a relação de Pitágoras, que nós vimos na aula passada, né? Que é todo triângulo retângulo, é o que? É o quadrado da medida da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, que é o B, né? Cateto B e o cateto C, né? Então, é A ao quadrado, teorema de Pitágoras, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Quando nós queremos encontrar um valor desconhecido relacionados a essas medidas dos catetos da hipotenusa, nós vamos desenvolver aí quem? O teorema de Pitágoras, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, tá? Outras relações métricas importantes no triângulo retângulo, né? Agora nós temos aí, olha, aqueles dois triângulozinhos que foram separados, o triângulo grandão, né? O triângulo ABC, né? Que ele era todo juntinho aqui, olha, traçando a altura, né, relativa à hipotenusa, né? Eu posso dividir, né? Eu posso separar esses triângulos. Então, nessa separação aí, eu vou obter o triângulo ABH e AHC. Então, gente, desenvolvendo aí essas relações entre esses dois triângulos, como é que eu vou desenvolver aí, né, as razões o que? Proporcionais, né? Dois triângulos podemos verificar entre eles as semelhanças, né? Logo aqui, olha, M
que está para H, tá? H, que está para N, que é igual a C, que está para B, né? Obtendo aí, olha, essa relação aqui, olha, H ao quadrado, que é igual a M vezes N. Então, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa, né? Quadrado da medida da altura relativa, o que vai acontecer? A hipotenusa, que é o que? O que é a hipotenusa? É o M mais o N, que eu vou obter o A, tá? A hipotenusa, que M mais N vai ser o quê? Vai me dar A, né? Que é a hipotenusa, que é a mesma coisa, que toda, né? Esse segmento de B a C eu tenho a hipotenusa. Então, logo é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Quem são as projeções, né? M e N, que eu vou obter a hipotenusa, tá legal? Então, nós vamos ver agora, né? Então, nós temos aqui as demonstrações, né, das relações métricas, tá? Todas as relações aí. Nós vamos resumir agora, nós vamos ver todas as relações métricas que foram desenvolvidas, né, de acordo lá com os elementos do triângulo retângulo. Então, as relações métricas do triângulo retângulo são. Então, nós vamos aí, olha, para encontrar um valor desconhecido, né, nesse triângulo retângulo, nós podemos obter essa relação de H ao quadrado, né, altura ao quadrado, que é igual a M vezes N, tá? C ao quadrado, que é igual a A vezes M, né? O teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os catetos, tá? Aqui nós temos A vezes H, que é a hipotenusa, vezes H, que é igual ao cateto vezes o cateto, tá? Aqui é B ao quadrado, que é igual a A vezes N. Então, nós temos aqui, olha, todas as relações métricas para que possamos calcular a medida lá de um valor desconhecido em um triângulo retângulo, tá? Então, nós vamos utilizar essas relações métricas para fazer os exercícios, tá bom? Então, concluindo aí, olha, nós vamos ver agora as relações trigonométricas no triângulo retângulo, gente. As relações trigonométricas, elas já são o quê? Estudadas, né? Quando envolve o que? Ângulos e lados, né? O que nós vimos as relações métricas, nós vimos o que? Que é o estudo apenas dos lados, né? De um triângulo retângulo, apenas os lados, os segmentos, né? Então, as relações trigonométricas no triângulo retângulo vai estudar o que? Vai estudar as relações que envolvem os lados e os ângulos agora, né? Então, quando envolve os ângulos, né, de um triângulo retângulo e os lados, são o que? Relações trigonométricas. Na geometria, né, que é o ramo aí que estuda os métodos para calcular as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo, nós chamamos de trigonometria, tá? Trigono é igual a triângulo, né? E metria nós vamos chamar de medida, tá? Então, nós temos aí a trigonometria, tá? Onde nós vamos calcular os ângulos e os lados de um triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente são o quê? São as razões trigonométricas, né? Que nós chamamos de seno, cosseno e tangente. O que vem a ser um seno num triângulo retângulo? Podemos calcular o seno de um triângulo retângulo, gente, somente dentro de um triângulo retângulo, tá? Nós temos aqui um triângulo, ele é retângulo porque ele possui um ângulo reto aqui de 90 graus, e para calcular o seno, né, vai ser referente aos ângulos agudos desse triângulo retângulo, tá? É referente ao ângulo agudo. Então, o seno de um ângulo agudo é o que? A razão entre as medidas do cateto oposto, né, a esse ângulo e a medida da hipotenusa, tá? Então, vamos ver aqui primeiramente o que é um cateto oposto, tá? O que é um cateto oposto? Um cateto adjacente, tá?
Quando está relacionado à trigonometria, né, para que possamos calcular o seno, o cosseno e a tangente, eu vou chamar aqui, ó, com relação ao ângulo agudo, nesse caso aqui é o ângulo B, que é o ângulo beta aqui, né, eu vou chamar de cateto adjacente. Adjacente significa que é o quê? Que está ao lado, né, que é como se fosse estar próximo, né, como se fosse um vizinho daquela pessoa, daquela coisa, um vizinho que está do ladinho, né? Então, olha, aqui esses são os catetos, né? São os catetos. Sendo que dentro da trigonometria, das razões trigonométricas, o C aqui, né, com relação a esse ângulo agudo aqui, tô relacionando a esse ângulo aqui, ele vai ser o cateto o quê? Adjacente, né? E esse aqui, olha, eu vou chamar de cateto o quê? Cateto oposto, porque ele está o oposto ao ângulo, tá? Ele é o oposto. Então, quem vai ser o cateto aí? Com relação, olha, ao ângulo beta e também com relação ao ângulo alfa. Então, nessa situação aqui, para eu encontrar o cateto, ó, o seno de alfa desse ângulo, ou o ângulo C, né, ou o seno de alfa, ele está sendo determinado aqui por alfa, representado por alfa, né, o ângulo alfa. Então, o seno de alfa, gente, o seno vai ser sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o oposto desse ângulo agudo? Ó, é esse aqui, é o C. Então, quem é o seno de alfa? O seno de alfa vai ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa, ó, sempre esse cateto sobre a hipotenusa eu vou chamar de seno desse ângulo agudo, tá? Agora nós vamos ver, olha, o cosseno de um ângulo vai ser o quê? O cosseno de ângulo relacionado a esse ângulo agudo aqui vai ser sempre o quê? Vai ser sempre, ó, o adjacente, aquele que está do ladinho, né? Adjacente é aquele que está ao lado. Então, o cateto, o cosseno vai ser sempre o quê? O cateto é adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? E o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. É só vocês gravarem isso aí, tá? Então, quem vai ser o cateto adjacente do ângulo alfa? Né? O cateto adjacente aqui, ó, é o B sobre A, né? E o seno de alfa é quem? É o C sobre o A, tá bom? Então é só gravar aí essa partezinha. Agora nós vamos ver a tangente, olha, a tangente de um ângulo agudo. A tangente desse ângulo alfa aqui, o que vai ser a tangente? A tangente é a razão entre a medida do cateto oposto, ó, oposto ao ângulo, né? Sobre a medida do cateto adjacente, não é sobre a hipotenusa. A tangente vai ser sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. O C sobre o B, tá? São os catetos, a tangente são os catetos, né? Que é o que? O cateto oposto sobre ao cateto adjacente, tá? Aquele adjacente, gente, como eu expliquei, é aquele cateto, né, que está do ladinho do ângulo que está sendo calculado, o seno, cosseno e a tangente, tá? Referente ao ângulo agudo, tá? Se fosse referente a outro ângulo, seria ao contrário, seria com relação a esse ângulo aqui, tá ok? Então, vamos lá. Então, olha, vocês vão entender agora melhor. Em todo triângulo retângulo, podemos determinar as razões trigonométricas, né? Então, agora vamos determinar a razão trigonométrica desse triângulo aqui, olha. Né? Eu tenho o triângulo aqui ABC, tá? Onde eu tenho aqui a hipotenusa e os catetos, né? Com relação aos ângulos, nós vamos ver. Tomando o ângulo B. Então, se aqui é o meu ângulo B, como referência, né? Tomando como referência esse ângulo B aqui. Então, com relação ao ângulo B, eu vou achar o seno, o cosseno e a tangente, né? Eu sei que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se é com relação ao ângulo B, quem é o cateto oposto aqui a ele? Ao ângulo B é o B, né? Sobre a hipotenusa, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. É o meu seno de B. Né? Agora eu quero achar o meu cosseno de B, ó, meu cosseno de B. Quem vai ser o cosseno de B? O meu cateto adjacente, ó, que está do ladinho de B aqui, ó, meu cateto adjacente sobre a hipotenusa,
Então, vai ser C sobre a hipotenusa, né? E agora minha tangente? Minha tangente é o cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Belezinha? Então, agora tomando como um ângulo C. Agora o meu ângulo C aqui, ó, meu ângulo agudo C, ele é referência. Então, eu quero achar o seno de C, o cosseno de C e a tangente de C. Então, olha, com relação ao C, o cosseno de C, então, eu sei que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? A razão é essa. Então, eu tenho aqui, ó, o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou achar o seno, ó, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, eu quero o cosseno de C. O cosseno de C aqui, olha, vai ser quem? Ó, o cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa, né? E agora eu quero encontrar a tangente de C. A tangente de C vai ser quem? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó, C sobre B, tá, gente? Então, calculando aí, olha, aí nós vamos determinar aí os valores desconhecidos, né, dentro de um exercício, achar o cosseno, seno, a tangente. Aqui eu tenho um exemplo aqui, olha, de um exercício rapidinho para vocês poderem analisar, tá? Ver mais ou menos aí como é que funciona. Então, na figura abaixo, determina o seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos, né? Então, aqui eu vou determinar, ó. Aqui eu já tenho aqui a minha medida, ó. O oposto, o segmento que é o oposto, o lado oposto ao meu ângulo reto, é esse aqui. Então, esse aqui vai se chamar de quem? De hipotenusa, né? Aqui eu tenho, ó, o meu cateto, né? E o outro cateto aqui. Agora, com relação aos ângulos, eu vou saber quem é adjacente e quem é o oposto, né? Então, olha, com relação ao meu ângulo alfa aqui, olha, né? Com relação ao ângulo alfa e com relação ao ângulo beta. Então, eu vou ter que determinar o seno, o cosseno e o tangente dos ângulos agudos. Se é dos ângulos agudos, é do ângulo alfa e do ângulo beta, né? Então, ó, com relação ao seno de alfa, eu quero encontrar o seno de alfa. O seno de alfa eu sei que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Quem é o cateto oposto aqui de alfa? Ó, o cateto oposto é o 4 sobre a hipotenusa, que é o 5. Agora eu quero encontrar o cosseno de alfa. O cosseno de alfa, ó, eu sei que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ó lá, 3/5. Agora eu quero encontrar a tangente de alfa. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó lá, cateto adjacente de alfa, né? Agora o seno de beta, agora relacionado a esse ângulo aqui, tá? Para mim achar o seno, cosseno e a tangente é relacionado aos ângulos agudos do triângulo retângulo. Então, ó, o seno de alfa, eu tenho o quê? Bem, o seno eu sei que é o cateto oposto. O cateto oposto aqui, olha, de beta é quem? O 3 sobre a hipotenusa, que é o 5, né? Agora, o cosseno de beta. O cosseno de beta aqui, olha, quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha lá, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? E a tangente aqui, de beta. Tangente vai ser quem? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha lá, o cateto oposto, que é o oposto a ele, ângulo, né? Sobre o cateto adjacente, que está grudadinho aqui com ele, sobre o cateto adjacente, tá? Então, eu determinei aí, olha, o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos aqui dentro do triângulo retângulo. Tá ok, gente? Essas são as razões trigonométricas, tá bom? Que nós vamos desenvolver aí na aula, né? Nos exercícios aí, tá ok? Do nosso livro didático, tá ok? Então, vamos ficar por aqui, tá? Vou tirar todas as dúvidas de vocês durante a aula, tá ok? Se necessário, eu vou explicar novamente, tá? Nós vamos fazer os exercícios juntos, tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço.